Sabe uma coisa que eu acho fascinante? A gente passa anos na escola aprendendo as regras gramaticais e, de repente, percebe que no dia a dia os próprios falantes nativos quebram essas regras o tempo todo. Sim, o tempo todo. O material que a gente tem em mãos hoje fala exatamente sobre isso, né? Em qualquer língua existe um espectro de competência. Tem a galera que fala de um jeito super preciso, quase acadêmico, e tem o jeito mais casual, mais real, digamos assim. Exato. E é nesse espaço entre a regra do livro e o uso na rua que a gente encontra as nuances mais interessantes. Entender esses pontos de tropeço comuns não é só sobre evitar erros, é quase um atalho para um nível mais profundo de fluência, sabe? Para dominar detalhes que muitos nativos nem sequer pararam para pensar. E essa é a nossa missão hoje. A gente vai fazer uma análise aprofundada de 8 pares de palavras em inglês que vivem causando confusão, usando como base um guia sobre contrastes importantes no idioma. A ideia não é só decorar, é entender a lógica e principalmente a sutileza por trás de cada escolha. Porque no fim, isso dá pra gente o poder de decidir como a gente quer soar, se é mais preciso ou mais descontraído. E para organizar nossa conversa, acho que faz sentido agrupar essas palavras por tipo de confusão. Que tal a gente começar com uma batalha clássica que assombra estudantes de qualquer idioma, a diferença entre adjetivos e advérbios? Perfeito. Ok, vamos empacotar isso então. Começando pelo primeiro par, bad e badly. A princípio, a regra parece fácil, né? Bad é adjetivo, descreve uma coisa. Badly é advérbio, descreve uma ação. Certo. Mas o guia que a gente está usando mostra que o nó na cabeça da galera acontece quando bad aparece depois de verbos como ser ou parecer. Nesses casos, o cérebro da gente quase grita, usa o advérbio. Mas a regra é outra. É um ótimo ponto. É o cérebro tentando ser lógico demais para uma língua que nem sempre é, né? O erro clássico que o material aponta é uma frase como "The little boy reads and writes bad". Intuitivamente a gente entende, mas gramaticalmente, o correto seria reads and writes badly, porque o foco está em como ele lê e escreve, ou seja, modificando os verbos. Exato, o advérbio está ligado na ação. E o material que a gente está analisando deixa isso bem claro com os exemplos. Como adjetivo, bad modifica um substantivo, you're a bad dog, ou vem depois de um verbo de ligação descrevendo o estado de algo, tipo your cut isn't so bad. Já o badly, como advérbio, entra para modificar o verbo. They played badly today. Ou, e isso é interessante, para modificar outra palavra como em you have a badly broken wrist. Ali ele está descrevendo a gravidade da fratura, o quão quebrado o pulso está. É um nível de detalhe a mais. Entendi. E fico pensando se a lógica é a mesma para o oposto. Para bom e bem. É aí que a coisa complica ainda mais, não é? O par good e well. Complica e muito. A base é a mesma. Good é o adjetivo, well é o advérbio. O guia dá aquele exemplo perfeito. Miguel is a good soccer player. O good está descrevendo Miguel, o jogador. Certo. Mas quando a gente diz Miguel plays soccer well, o well está descrevendo a performance, o ato de jogar. Ok, até aí tudo bem. Mas tem uma pegadinha, né? Tem, e é uma pegadinha enorme. É que o well também pode ser usado como um adjetivo, mas com um significado muito específico. O de estar saudável, não doente. É aqui que a maioria das pessoas, inclusive nativos, escorrega. Ah, então é por isso que a coisa fica tão interessante? Porque dependendo da palavra que você usa depois de um verbo, como look, o significado muda da água para o vinho. Exatamente. Se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos uma nuance incrível. Uma das tabelas no nosso material ilustra isso de forma brilhante. Se você diz she looks good, você está falando da aparência dela, que ela está bonita, arrumada. É um elogio estético. Ok, faz sentido. Mas se você diz she looks well, a conversa é outra. Você está dizendo que ela parece saudável, que não aparenta estar doente. Talvez ela tenha estado doente antes e agora está recuperada. É uma avaliação sobre o estado de saúde, não de beleza. Nossa, isso muda tudo. Então, quando alguém diz I don't feel good, querendo dizer que está passando mal, a gente entende o recado, mas tecnicamente o mais preciso seria I don't feel well. É esse o ajuste fino. É o ajuste fino. É uma daquelas pequenas escolhas que sinalizam um domínio mais profundo e cuidadoso da língua.
Essa ideia de que uma palavrinha pode mudar todo o sentimento da frase, como a gente viu com good e well, é o gancho perfeito para o nosso próximo ponto, que não é tanto sobre certo e errado, mas sobre o tom da conversa. Tô falando de fio versus a fio. Sim, aqui a gente sai um pouco da gramática pura e entra na pragmática. Não é só o que você diz, mas a atitude que você transmite ao dizer. A diferença entre fio e a fio é um exemplo perfeito de como a linguagem carrega emoção. Pelo que eu entendi do nosso guia, a distinção principal é que fio, sozinho, tem uma vibe negativa, quase um tom de lamento, significando quase nenhum, sabe? Isso. Já a fio é mais positivo ou pelo menos neutro, significa alguns, uma pequena quantidade, mas que ainda assim existe. Os exemplos comparativos do material são ótimos para solidificar isso. Se eu digo, "Few people saw this movie", a implicação é pesada. O filme foi um fracasso, a sala de cinema estava vazia. É uma frase que carrega um julgamento negativo. Mas se você muda para a few people saw this movie, a história é outra. A implicação é que, ok, não foi um blockbuster, mas teve seu público. Talvez seja um filme de nicho, um filme cult. A perspectiva é bem mais otimista. Outro exemplo poderoso do guia. Dizer "she has few friends" soa muito triste. A imagem que vem à mente é de solidão. Pois é. Mas "she has a few friends" soa completamente diferente. Sugere um círculo social pequeno, mas talvez valioso e intencional. A presença daquele pequeno "a" antes da palavra transforma o significado de escassez para suficiência. E essa mesma lógica, essa mesma dança de conotação se aplica ao próximo par. Little e a little, só que para coisas que a gente não pode contar, como tempo, informação, paciência. Exatamente a mesma lógica. Little, sozinho, também carrega essa implicação negativa de quase nada. O material dá o exemplo. Little is known about him, sugerindo que ele é um completo mistério, que a informação é frustrantemente escassa. Ou she does little work, que soa como uma crítica, implicando que ela é preguiçosa. E, de novo, o A mágico muda tudo. A little is known about him já soa mais esperançoso. Tipo, não sabemos muito, mas já temos um ponto de partida. Certo. E she does a little work significa que ela contribui com alguma coisa, ela faz sua parte. É a diferença entre um copo quase vazio e um copo com um pouquinho de água. Uma única letra que separa a crítica do reconhecimento. Uma distinção sutil, mas que revela muito sobre a intenção de quem fala. Falando em coisas que a gente conta ou não conta, agora a gente entra num campo minado. Um erro que o nosso guia aponta como sendo extremamente comum. Sabe aquelas placas de caixa rápido em supermercado? 10 items or less. Ah, sim. Então, segundo o material que a gente está analisando, elas estão gramaticalmente erradas. Há o famoso caso de fewer versus less. Sim, essa é uma briga boa. A regra, na verdade, é bem direta quando a gente para pensar. E o material simplifica bem. Use fewer para substantivos no plural, ou seja, coisas que você pode contar uma a uma, como livros, pessoas ou os itens do supermercado. E use less para substantivos no singular ou coletivos, coisas que você não conta individualmente, como dinheiro, tempo, água. E os exemplos deixam isso cristalino. Para coisas contáveis, I have fewer books. We need fewer jobs. Você conta livros e empregos. Para coisas incontáveis, I have less money. She has less time. Você não diz um dinheiro, dois dinheiros. Que loucura! Então o certo na placa do mercado seria 10 items or fewer, mas a gente vê less em todo lugar. Isso quer dizer que é um daqueles casos em que a gramática oficial diz uma coisa, mas o uso popular está indo para o outro lado? Exatamente. E esse é o ponto fascinante. O uso de less para itens contáveis já se tornou tão difundido no inglês falado, e até em placas e anúncios, que muitos linguistas argumentam que está se tornando uma variação aceitável, pelo menos em contextos informais. O uso correto de fewer acaba virando um marcador de um inglês mais cuidadoso e formal. Outro par que vive confundindo na hora de comparar, mas aí o problema é mais de ouvido e de escrita, né? Than e then.
A pronúncia é quase idêntica numa conversa rápida. Sim, a confusão aqui é quase exclusivamente ortográfica. Then, com o A, é a palavra da comparação. Ela sempre vai aparecer quando você estiver colocando duas coisas lado a lado, como nos exemplos do guia. Marisa is taller than Anthony. Certo, comparação. Já o then, com o E, tem outros papéis. Ele pode ser um advérbio de tempo significando naquela época, em seguida, ou pode ser uma conjunção que amarra uma sequência de eventos com o sentido de e depois ou então. Entendi. E o guia ilustra isso muito bem. Como advérbio de tempo. We were in Mexico then, ou seja, naquela época nós estávamos no México. Como conjunção de sequência. I found the book, then returned to my room, indicando a ordem. Primeiro achei o livro, depois voltei para o quarto. São funções completamente diferentes que o som parecido acaba mascarando. Ok, chegamos na nossa última parte, os desafios finais. E acho que a gente tem que começar com o que talvez seja o chefão final da gramática inglesa. O par que causa pesadelos. Lay versus lie. Ah, sim. O clássico dos clássicos. A confusão aqui é profunda, histórica e totalmente compreensível. Mas o material que a gente está usando tem um truque genial para isso. A regra fundamental é que lay é um verbo transitivo, ele precisa de um objeto, você sempre coloca alguma coisa em algum lugar. Certo. Já lie é intransitivo, a ação termina na própria pessoa, você simplesmente se deita. Exato. Lay é colocar, lie é deitar-se. E o truque é o seguinte, tente substituir o verbo na frase por put, que é colocar. Se a frase fizer sentido com put, o verbo certo é lay. Por exemplo, he puts the baby on the bed. Faz todo sentido. Então o correto é he lays the baby on the bed. Um teste mental muito eficaz. Agora o outro lado. She puts on the bed and sleeps. Não faz sentido nenhum. Ninguém coloca na cama. A pessoa se deita. Portanto, o correto é she lies on the bed. Peraí, mas a armadilha não para por aí, né? Lendo o guia, eu vi que a coisa fica muito pior na hora de conjugar o verbo no passado. É aí que mora o perigo. A verdadeira confusão, o que derruba todo mundo, é o seguinte. O passado simples do verbo lie, o de deitar-se, é lay. Não é possível. Quer dizer que o passado de deitar-se é a mesma palavra que o presente de colocar. Isso não é uma regra, é uma pegadinha, uma armadilha linguística projetada para a gente errar. É exatamente isso. É o que causa 99% dos erros. Por isso, ver a conjugação completa é tão importante. O nosso guia mostra na tabela. Para colocar, que é to lay, o passado é laid. Para deitar-se, que é to lie, o passado é lay. Então, uma frase como I lay on the beach yesterday está perfeitamente correta porque é o passado de lie. É um verdadeiro nó na cabeça. Uau! Realmente precisa de muita atenção. Ok, depois dessa, acho que o nosso último par who versus whom vai parecer mais fácil. Mas aqui a questão é menos certo e errado, e mais formal ou casual, certo? Sim, aqui a gramática encontra a sociolinguística de frente. Não é só sobre a regra, mas sobre a imagem que você quer passar. A regra padrão é clara. Who é o sujeito, quem faz a ação. Who sent you? A resposta seria he sent me. E he é o sujeito. E whom é o objeto, quem recebe a ação. O material dá os exemplos. Whom did you meet? Você encontrou quem? Ou with whom was he sitting? Com quem ele estava sentado. Exatamente. O problema é que, como o nosso material deixa bem claro, na vida real, na conversa do dia a dia, o whom está praticamente em extinção. A maioria esmagadora dos falantes nativos simplesmente usa who para tudo. Eu raramente ouço whom numa conversa normal. Parece coisa de filme de época ou de um documento muito formal. Usar na hora errada pode até criar uma distância, soar meio pedante. Sem dúvida. O guia compara o inglês padrão com o casual. No padrão formal, você diria whom did they arrest? No casual, 9 de 10 pessoas diriam who did they arrest?
Hoje em dia, o uso correto de whom é um sinalizador social. Ele diz, eu domino a gramática formal, o que pode ser bom num contexto acadêmico ou profissional, mas pode soar estranho num bar com amigos. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? A gente desempacotou 8 pares de palavras que dão um nó na cabeça até de quem nasceu falando inglês. E a grande lição, para mim, não é só sobre evitar erros, é sobre ter o poder de escolha. Dominar essas diferenças eleva o nível do inglês de comunicar para dominar, permitindo que a gente escolha o registro certo para cada situação, soando mais formal, mais casual, mais otimista ou mais crítico. Tudo com a escolha de uma única palavra. Isso me deixa pensando numa questão maior. A gente passou esse tempo todo analisando o que é correto segundo a norma padrão. Mas quando um erro, como o uso de less para itens contáveis ou o quase desaparecimento de whom na fala, se torna tão esmagadoramente comum entre os nativos, quem decide quando a regra oficialmente muda? Em que ponto um erro deixa de ser erro e passa a ser simplesmente a evolução da língua? É fascinante pensar que a gente não está só aprendendo regras estáticas, mas testemunhando um organismo vivo em constante transformação.